Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física com Cal. Aqui quem fala com vocês é o professor Wallace Elias, trazendo mais uma videoaula para a nossa série de vídeos de funções de várias variáveis. Mas antes de assistir a nossa aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai receber sempre em primeira mão quando eu postar uma aula nova aqui. Então vamos conferir a nossa aula de hoje? Na videoaula de hoje, nós vamos conversar sobre funções de várias variáveis. Veja que até este momento, nós sempre trabalhamos com funções de uma única variável ou um único parâmetro. Nós até então não havíamos encontrado situações em que as funções matemáticas dependiam mais de uma variável. Então, agora na metade do nosso curso, finalmente vamos nos encontrar com essas funções que dependem de mais de um único parâmetro. É importante comentar que no mundo real, quantidades físicas frequentemente dependem de duas ou mais variáveis, de modo que, nesta aula, nós iremos focar em funções de várias variáveis e vamos estender todas as ideias que já apresentamos até agora sobre cálculo diferencial e integral dentro deste contexto. Podemos falar sobre funções de duas ou mais variáveis sobre quatro pontos de vista distintos. Primeiro, verbalmente, onde nós utilizamos as palavras para descrever, que é o que nós já estamos fazendo. Numericamente, com o auxílio de uma tabela de valores, de modo que a gente tem uma grandeza ou uma quantidade que depende de dois ou mais parâmetros, e nós verificamos a partir de uma tabela como há essa relação entre esses parâmetros e a grandeza que estamos analisando. Também podemos fazer algebricamente, que consiste em fazer a construção da fórmula explícita. É como normalmente a gente trabalha nos exercícios, né, no dia a dia. Então, a gente tem a forma algébrica. E, por fim, visualmente, que é através de um gráfico ou de curvas de nível. A gente vai aprender um pouquinho o que é uma curva de nível e como construir o gráfico de uma função de duas ou mais variáveis. Para entender um pouco melhor o que vem a ser uma função de várias variáveis, eu trouxe um contexto para que a gente possa analisar e entender melhor. Então, a temperatura, representada pela letra T maiúsculo, em um ponto na superfície da Terra, em um certo instante de tempo, ela vai depender de duas informações, de longitude e de latitude. Então, por exemplo, se você agora pausar o vídeo e quiser saber a temperatura de qualquer cidade no planeta, claro, você pode dar um Google e você pode simplesmente usar o Google no seu celular e obter o resultado imediatamente. Mas veja que essa temperatura ela vai ter a dependência da latitude e da longitude dessa cidade que você procurou. Portanto, a gente pode pensar que essa temperatura ela é uma função de duas variáveis, x e y, longitude e latitude, ou como uma função de um par xy. E a gente indica essa dependência através de uma relação matemática. Nós dizemos então que a temperatura ela é igual a uma função que depende de x e y. Eu trouxe aqui uma imagem animada de como a gente pode ver a variação da temperatura ao longo do ano em pontos distintos do planeta Terra. Então você tem as latitudes e as longitudes. Então por isso a gente vê que a temperatura de fato ela vai depender dessas informações. Claro, depende de na vida real, a temperatura vai depender de muitos outros parâmetros além desses dois. Aqui nós apenas simplificamos, mas depende de umidade, velocidade relativa do ar, altitude, enfim, uma infinidade de parâmetros. Nós apenas resumimos para uma situação teórica a um contexto em que a temperatura dependa apenas de longitude e latitude. Tudo bem? Bem, uma outra. Se você achou que a temperatura. Muito complicado esse exemplo, professor. Existe uma outro contra-exemplo que a gente pode usar para falar de funções de duas variáveis ou mais variáveis? Sim, né? O volume de um cilindro, ele é uma função de duas variáveis, porque se você quiser calcular o volume, como que a gente calcula? Ele vai precisar do raio da base desse cilindro e da altura dele. Então, se você lembrar que a expressão que calcula o volume de um cilindro, né, V, ele é πr²
vezes h, onde o r é o raio da base circular e h é a altura, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o volume é uma função de r e h. Portanto, a gente pode escrever que há uma dependência de dois parâmetros. Você precisa conhecer esses dois parâmetros. Então, veja que o volume de um cilindro depende do raio da base circular e da altura dele. Dito isto, fazendo essa análise verbal de uma função de duas ou mais variáveis, a gente pode trazer uma definição muito mais formal, né, mais matemática, para que a gente possa entender e até começar a operacionalizar essa relação de duas ou mais variáveis. Então, de acordo com a definição que nós vamos usar, uma função f de duas variáveis, ela vai ser entendida como sendo uma regra que vai associar a cada par ordenado de números, então a cada escolha para os parâmetros, né? Aqui eu estou fazendo de duas variáveis para os parâmetros x e y, de um conjunto que vai ser representado pelo domínio, um único valor real. Então, basicamente, aí eu tenho dois valores que eu coloco dentro da função e o resultado disso é um número, tá bom? Então, esse conjunto onde os números reais x e y estão contidos é o que nós chamamos de domínio. E o número que a gente extrai depois que eu coloco esses dois números lá dentro da função é a sua imagem. Tudo bem? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, vamos ver um exemplo. Bem, em regiões com inverno muito rigoroso, existe um índice que é chamado de índice de sensação térmica e ele é frequentemente utilizado para descrever o quão frio está naquele momento, né? Então, esse índice, representado pela letra W, ele mede a temperatura subjetiva que depende da temperatura real e da velocidade do vento. Então, o índice de sensação térmica, ele nada mais é do que uma função da temperatura e da velocidade do vento. Logo, podemos escrever que esse índice é uma função de T e V. Então, aqui a gente entende que T e V são as nossas variáveis e o W é a nossa função. Então, eu trouxe uma tabela para que vocês possam ver melhor. Observem o seguinte: nós temos uma relação entre, na coluna vertical, os valores de temperatura e na coluna e na linha aqui, ó, nós temos as velocidades do vento. Então, se eu quiser escolher, se eu escolho um determinado valor, eu vou pegar este aqui. Como que eu faço a leitura? Bem, o índice de sensação térmica, ele é medido por T e V. E vamos lá. Então, quando eu tenho uma temperatura de menos 20 graus, associado com uma velocidade de 25 quilômetros por hora, a temperatura, o índice de sensação térmica é de menos 32 graus Celsius. Então, observem que dependendo da temperatura, dependendo da velocidade do vento, a sensação térmica que nós experimentamos é de muito mais frio do que realmente aparece. Por isso que a gente fala que é uma função de duas variáveis. Continuando ainda no contexto de funções de duas variáveis, uma outra função muito conhecida no contexto da economia foi criada em 1928 por Charles Kolbe e Paul Douglas, que publicaram um estudo em que eles modelaram o crescimento da economia norte-americana durante o período de 1899 e 1922. E o que eles fizeram foram considerar uma visão simplificada da economia, em que a saída da produção é determinada pela quantidade de trabalho envolvido e pela quantidade de capital investido. Ou seja, o quanto era produzido dependia basicamente de quanto se trabalhava e quanto se investia. E claro, apesar de existirem muitos outros fatores que afetam o desempenho da economia, o modelo ele se mostrou bastante preciso. E a função que foi utilizada para modelar essa produção era uma função desse tipo, onde a produção dependia da quantidade de trabalho, que é representado pela letra L, e o capital investido, que é a letra K. Então, P é a produção total, né, o valor monetário dos bens produzidos em um ano,
O L é a quantidade de trabalho, é o número de total de pessoas, horas trabalhadas em um ano. E o K é a quantidade de capital investido, ou seja, o quanto de dinheiro, o valor monetário das máquinas, equipamentos e prédios. E o domínio dessa função de produção é um conjunto formado por todos os valores de L e K, tal que o L seja sempre positivo, porque a quantidade de trabalho tem que ser sempre um valor positivo, né? Não existe trabalho negativo. E o investimento também tem que ser sempre um número positivo. Você não pode ter um investimento negativo, que investimento negativo seria um prejuízo. Então, por isso que a gente fala que o domínio são sempre os valores L e K positivo. Beleza? Perfeito. Então a gente já sabe como é falar verbalmente uma função de várias variáveis, a gente já sabe como é algebricamente e até numericamente, usando tabela. Então chegou o momento da gente falar da parte de gráficos, né? Então, a outra forma da gente visualizar o comportamento de uma função de duas variáveis é considerando o seu gráfico. E como que a gente faz isso? Bem, se f é uma função de duas variáveis com um domínio D, né, ou seja, aquela região de valores permitidos para a nossa função, então o gráfico dessa função é o conjunto de todos os pontos representados pelas coordenadas x, y e z, de modo que a coordenada z ela não é arbitrária, ela vai ser igual à função, né, calculada naquele ponto x, y. Eu vou mostrar na prática como funciona, tá? Mas essa é a definição matemática. Então, assim como o gráfico de uma função de uma única variável é uma curva, com uma equação do tipo y igual a f de x, o gráfico de uma função f com duas variáveis é uma superfície com a equação z igual a f de x, y. Esse ponto é importante porque às vezes acaba confundindo o seguinte: então, uma função de uma variável, você precisa de dois eixos, um para o parâmetro x e o vertical para o parâmetro para a função que depende de x. Então, por isso que o gráfico é uma curva. Para uma função de duas variáveis, você vai precisar de três eixos. Dois eixos, cada um para o x e para o y, e o terceiro eixo z, que seria para a função que depende de x e y. Por isso, o gráfico é uma superfície. Para funções de mais de duas variáveis, aí a gente não consegue visualizar, porque você não tem mais do que, geometricamente, a gente não consegue construir isso, certo? Se você chegou até esse ponto, ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não esqueça de colocar nos comentários para que eu possa te responder a sua pergunta. Então vamos conferir aqui comigo o gráfico de algumas funções. A gente pode visualizar o gráfico, que é a superfície, né, da função f, como estando diretamente acima ou abaixo do seu domínio no plano xy. Eu acho que uma imagem reproduz muito melhor o que eu estou falando para vocês, então aqui eu trouxe a imagem para vocês. Veja que nós temos os três eixos, o x e o y são os valores que estão do domínio, né? São aqueles valores dos parâmetros que a gente pode escolher, só que a nossa função ela vai estar definida exatamente dentro dessa região laranjada, que é o domínio dela. Então, todos os pontos contidos aqui dentro dessa região laranjada, eles fazem parte do domínio da nossa função de duas variáveis, o nosso f de x, y. Porém, contudo, todavia, uma vez escolhido um valor dentro desse domínio, um ponto de coordenadas x e y, eu pego essa informação desse ponto, coloco dentro da função e vou extrair um valor que vou colocar sobre a superfície. Então veja que esse ponto sobre a superfície, ele tem as coordenadas x e y do ponto que está no domínio, e essa altura é justamente o valor da função calculada naquele ponto. Por isso que a gente fala que o gráfico é uma superfície. E se eu pegasse um ponto fora do domínio? Se você pega um ponto fora do domínio, o que acontece é que quando você colocar esse ponto dentro da função, essa função não vai estar definida. Então, não vai existir um ponto acima dele na superfície. Tudo bem? Essa distinção é muito importante para a gente poder trabalhar com funções de duas variáveis.
Uma função do tipo ax mais by mais c é uma função de duas variáveis, uma vez que você tem uma dependência explícita de x e de y, e essa função é chamada de função linear. O gráfico de uma dessas funções, ele tem uma equação do tipo z igual a x mais by mais c, ou se você quiser escrever, você pode colocar ax mais by menos z mais c igual a zero. E a gente já viu essa equação anteriormente, quando a gente fala de superfícies, que é justamente a equação de um plano. Então, o gráfico da função linear de duas variáveis é justamente um plano, como eu trago aqui na imagem para vocês. E esse ponto em vermelho que aparece bem aqui é o ponto para o f calculado em 0 e 0. Então, se você coloca 0 e zero no x, olha, vai sumir esse termo, vai sumir esse outro, e o que vai sobrar é justamente o valor de c, que é essa altura que está aqui. Tudo bem? Aqui nessa figura, eu usei a igual a 1 e b igual a 1. Então, por isso a gente tem esse plano, tá bom? Esses gráficos foram obtidos utilizando o matemática, o Wolfram, mas você também consegue obter esses gráficos utilizando o GeoGebra. Coloque aí nos comentários se você conseguiu reproduzir, se você teve dificuldade e qual foi o programinha que você utilizou, beleza? Então vamos continuar comigo aqui. Do mesmo modo que as funções lineares de uma única variável são importantes no cálculo 1, a gente vai ver que funções lineares de duas variáveis tem um papel central no cálculo com muitas variáveis. Quando a gente for falar de aproximações lineares, quando a gente for falar de plano tangente, a gente sempre vai acabar se deparando com funções desse tipo. Eu trouxe agora para vocês um outro exemplo, onde a gente vai tentar esboçar o gráfico da função g de xy igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Primeira coisa que a gente tem que observar é que, de fato, é uma função de duas variáveis. Nós temos a variável x e nós temos a variável y. A primeira pergunta é: podemos colocar todos os valores dentro dessa função? Não, porque a nossa função tem uma raiz quadrada. Então, essa raiz quadrada aqui, ela tem uma restrição, ou seja, o argumento dela tem que ser sempre maior ou igual a zero. Dito isso, o domínio da nossa função de duas variáveis, x e y, vai ser quem? Vai ser um conjunto de todos os pontos x e y pertencendo aos reais, de modo que 9 menos x quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero. Agora, se a gente utilizar um recurso computacional para gerar esse gráfico, o que nós encontramos é que, de fato, esse gráfico é uma meia esfera, e é uma meia esfera oca, né? Os pontos dentro dessa esfera, então se eu pegasse um ponto aqui, ó, ela não estaria definida. Então, são todos os pontos definidos sobre essa superfície que eu coloquei aqui colorida para vocês. Veja que eu representei 3 pontos, então esse ponto aqui de cima é o ponto de coordenadas 0 e 0. Você vai ver que ele vai dar exatamente 3. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 3 e 0, em que ele vai dar exatamente 0. Aqui é o nosso ponto de coordenadas F0 e 3, em que ele também vai dar 0. Tudo bem? Basta você substituir na relação que você vai obter. De novo, eu obtive esses gráficos utilizando o matemática, o Wolfram, mas você pode fazê-los utilizando o GeoGebra. Perfeito. Então, agora que a gente sabe como descrever verbalmente, numericamente, usando a tabela, algebricamente, usando as funções, definindo o domínio e utilizando o gráfico, chegou o momento da gente ter um outro recurso adicional para descrever as funções de várias variáveis, que são chamadas de curvas de nível. Esse é um, este é um método muito utilizado, principalmente no contexto da cartografia, para fazer a parte de mapeamento. Então, até aqui, nós vimos métodos diferentes para visualizar funções. Nós utilizamos diagramas de flechas ou gráficos, né? Então, a gente sempre fazia o desenho do vetor para a função vetorial ou então o gráfico de uma função. O terceiro método, que é emprestado lá da cartografia, é um mapa de contorno, em que os pontos com elevações constantes, eles são ligados para formar as curvas de contorno ou curvas de nível.
no jargão da cartografia, nós chamamos de cotas, ok? Então, as curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas curvas com a equação do tipo f de xy igual a k, onde esse k é uma constante na imagem da função, tá? Então, é um número que a gente está lá. Então, uma curva de nível f de xy igual a k é um conjunto de todos os pontos no domínio, onde qualquer valor que eu escolho de x e y, eu sempre vou obter a mesma constante. Uma imagem traduz muito mais do que as palavras que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem basicamente o curso de cartografia 1 e o curso de cartografia 2 muito bem representado. Então, quando você faz a cartografia 1, você faz o que se chama de planimetria, é que basicamente você está descrevendo as regiões, né, ou a região do seu terreno, e você está definindo as cotas, né, a questão de altitude. Então, cada curva dessa aqui representa uma altitude do seu terreno. Já a figura da parte de cima seria a cartografia 2 se você estivesse falando da altimetria. Você está fazendo a relação da sua planimetria com um ponto sobre o seu terreno propriamente dito. Então veja que cada ponto que a gente escolhe sobre a superfície do terreno existe uma altura associada. E a ele você tem uma cota. Então por isso que a gente acaba vendo essa relação no contexto do cálculo 2 e da cartografia. É muito importante você também aprender essa parte, ok? Se você sabia disso, comenta aí para mim. Se você não sabia e ficou sabendo agora, comenta também. Aqui, assim, a gente vai sempre fazendo a relação onde você menos espera. Então, aqui, pessoal, basicamente a gente tem um resumo do nosso curso de cálculo 2 de funções de várias variáveis. Você tem a superfície que descreve a sua função. Então, esse chapéu na cor azul, ele é uma função do tipo xy, em que é uma equação, enfim. A parte de baixo são as curvas de nível. Então, para cada círculo que a gente escolhe, por exemplo, esse daqui, ó, todos os pontos dentro desse círculo, que é justamente a base do nosso chapéuzinho, todos os pontos que eu escolher, a função vai sempre ter o mesmo valor, que é igual a 20. Se eu pego o próximo, ele vai ter valor 25 e assim sucessivamente. As curvas de nível, elas são apenas cortes do gráfico no plano horizontal. Então, o que você está vendo nas curvas de nível, na verdade, é como se eu pegasse a nossa função e começasse a fatiá-la. Assim, você vai poder fazer as curvas de nível e visualizá-las junto com a superfície do gráfico que você está indicando. Então, dessa forma, você consegue trabalhar com as duas informações sempre juntas. E aqui é interessante comentar que, às vezes, no gráfico, a gente tem um aclive ou um declive, né? Um aumento de valor ou uma diminuição de valor, e como que isso é traduzido nas curvas de nível, né? Na superfície, ela vai ser mais inclinada, onde as curvas de nível estiverem mais próximas das outras, e ela será um pouco mais achatada, onde as curvas de nível estiverem distantes uma das outras. Então, se você tem curvas de níveis muito próximas, é porque você tem um aumento ou uma diminuição brusca de elevação, tá? De altura ou de valor. E se as curvas de níveis estão bem afastadas, é porque a superfície está praticamente plana. Então, isso é muito útil, traz muita informação para a gente. Um exemplo que é comum de curvas de nível ocorre em mapas topográficos de regiões montanhosas. Então, aqui você tem uma imagem de uma região montanhosa e o que a gente pode observar, né? Que as curvas de níveis são aquelas em que a elevação em relação ao nível do mar é constante. Então, se você escolhe uma dessas curvas, então, por exemplo, vou pegar essa, todos os pontos ao longo dessa curva estão a exatamente 4.500 metros acima do nível do mar. Ou seja, eles têm uma cota, ok? No contexto da cartografia. E se você andar sobre um desses contornos, você não vai nem andar, nem subir e nem descer. Você vai estar sempre à mesma altitude. Agora, se você se desloca para uma curva de nível mais à frente ou mais atrás, você vai estar aumentando ou diminuindo. Observem que quanto mais próximo do pico, mais juntas são as curvas de nível. Então você vê que aqui há um aumento de altitude muito gradual, né? Muito repentino, né? Enquanto que aqui quase não tem uma variação da altitude.
Tudo bem? É importante comentar também que as curvas de níveis não são utilizadas única e exclusivamente para poder falar de altitude. Também você pode usar como temperatura. Então, nesse caso, as curvas de nível elas são chamadas não de cotas, mas de curvas isotérmicas. E elas ligam localidades que têm a mesma temperatura. Então, se você pegar uma isotérmica sobre o mapa, você vai ver que todas as cidades localizadas nessa mesma isotérmica vão ter uma temperatura. Então, para alguns propósitos, o mapa de contorno ou as curvas de nível são muito mais úteis que um gráfico. Isso também é verdadeiro quando a gente quer fazer a estimativa dos valores da função. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função qualquer em que eu tenho esse gráfico deles aí. Observem que nós temos dois vales e dois picos, e aqui eu utilizei um sistema de cor para a gente poder identificar melhor. Então, os picos estão identificados pelas cores vermelhas e os vales estão identificados pelas cores azuis. Então, esse é um gráfico de uma função que eu plotei, tá bom? E se eu colocar ao lado a curva de nível, isso tem que traduzir para mim a informação desse gráfico. Então, observe que, de fato, nós temos dois vales e nós temos dois picos. Observem que, à medida que eu saio desse vale e vou caminhando para esse pico, as linhas, as curvas de nível vão ficando cada vez mais próximas, o que indica uma elevação ou um declive, dependendo de se você está indo de um para o outro. Tá? Quanto mais distante eu estiver, então se você olhar para essa região, você vai ver que as curvas de nível elas estão mais afastadas, justamente porque não há uma variação de altitude do gráfico. E agora é claro que a gente pode juntar essas duas informações e ter um gráfico muito mais robusto e muito mais completo. E aí eu trago para vocês. Então, de fato, a gente pode ver isso aqui, né? Então, de fato, quando você sobrepõe tanto as curvas de nível quanto o gráfico em si, ele vai traduzir exatamente as mesmas informações para vocês. Observem que nas regiões onde o terreno é mais plano, as curvas são mais afastadas, e na região que você tem um aclive ou um declive, as curvas de nível são muito mais próximas. Tudo bem? Se você gostou desse gráfico, comenta aí. Se você já tinha tido essa percepção, também não esquece de falar. E sempre lembrando, pessoal, caso tenha alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente e, claro, não deixe de colocar aí nos comentários, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos esboçar as curvas de nível da função. Então, como é que a gente faz na prática se você não tiver um computador na hora, né? Então, o que você faz lembra que as curvas de nível são todas as equações do tipo h de x y igual a uma constante. Perfeito. Agora, a gente pode escrever isso melhor ainda, né? Vamos organizar esses termos. Então, vamos lá. Vamos colocar 4x² mais y² mais 1 igual a uma constante. Eu vou deixar bem genérico, tá? Então, 4x² mais y² é igual a uma constante menos 1. E vamos fazer o seguinte, vamos escrever melhor. Então, vamos dividir todo mundo por k menos 1. Então, aqui vai ficar 4x², k menos 1, mais y², k menos 1, igual a 1. Que equação é essa, né? Bem, se a gente for lá na parte de superfícies, a gente vai ver que essa é uma equação de uma elipse. Isso mesmo. Então, as curvas de nível do gráfico dessa função vão ser elipses, ou seja, se eu fizer cortes na direção do eixo z do gráfico dessa função, o que eu vou encontrar são justamente elipses. E é justamente isso quando a gente faz no computador. Observem que nós temos como curvas de nível elipses. Então, essa parte azulada indica para a gente que é uma parte mais baixa do nosso gráfico. E à medida que a gente anda nessa direção, eu estou tendo um aumento nos valores, né? Então veja que eu começo com 3,5, depois eu vou para 7, 10,5, 14 e 17,5. Esses são os valores da função calculados em diferentes valores de x e y. Mas todos os pontos que eu escolher aqui, ó, todos vão ter exatamente o valor de 3,5 para a função, o mesmo para os outros, tá bom? O gráfico dessa função é esse paraboloide, né? Então veja que
é um paraboloide elíptico. Os cortes dele no eixo Z são as elipses que nós havíamos visto. A parte mais baixa do nosso gráfico é se você fizer x e y igual a zero, ó, coloca zero e zero aqui, você vai ver que a função vale 1. Então, esse ponto bem aqui é 1. E à medida que a gente vai aumentando os valores de x e y, você vai tendo a formação de um paraboloide elíptico. Beleza? Bem, agora a gente pode estender o que a gente discutiu para funções de 3 ou mais variáveis. Então, assim, uma função com 3 variáveis continua sendo uma regra que vai agora associar uma tripla ordenada. Então, ao invés de 2 parâmetros, nós vamos ter 3 parâmetros, x, y e z, em um certo domínio que agora vai estar no R3 e vai associar um único número no conjunto dos reais. E essa função ela vai ser representada por x, y e z. Portanto, se a gente volta ao exemplo da temperatura na superfície da Terra, a gente pode dizer que essa temperatura em um ponto da superfície vai depender da latitude, da longitude e do instante de tempo que eu medir. Então, a nossa função temperatura vai ser uma função de 3 parâmetros, x, y e t. Ok? Lembrando que nesse caso, aqui a gente não consegue fazer um gráfico dele, porque para eu fazer um gráfico de uma função de 3 variáveis, eu precisaria de 4 eixos. Então vamos ver o que dá para a gente fazer. Bem, eu consigo encontrar o domínio dessa função, né? Então vamos lá. Então eu tenho uma função de 3 variáveis. Então x, y e z são variáveis, diferentemente do que nós vimos anteriormente. Aqui o z ele é um parâmetro livre, você pode escolher valores para eles, mas para essa função a gente não pode escolher qualquer valor, né? Porque quando eu olho aqui, ó, nesse pedaço, eu tenho uma restrição. Que restrição que é essa? O z menos y tem que ser maior que zero. Logo, o domínio da nossa função, ela vai ser quem? Vai ser o conjunto de todos os valores de x, y e z que eu posso escolher, tal que o z seja maior do que y. Então, eu não posso escolher qualquer valor assim. Eu posso escolher qualquer valor por x, eu posso escolher qualquer valor para o y, mas quando eu quiser escolher um valor por z, eu tenho que ter esse cuidado aqui. Ele tem que ser sempre maior do que y, tá bom? Então, por exemplo, f de 1, 2 e 3 é válido. Por quê? Porque 1, valor para o x, eu posso escolher qualquer um. O 2, que é para o y, eu posso escolher qualquer um. E o z, que é o terceiro parâmetro, eu só posso escolher ele se ele for maior do que o y. E 3 é maior do que 2. Então, beleza. Então, está dentro do domínio da função. E se eu pegasse um outro valor, por exemplo, f de 1, 1 e 1? Esse valor não está definido, porque veja que não satisfaz a condição do z ser maior do que y. Certo, pessoal? É assim que a gente analisa o domínio de uma função. Bem, como eu bem disse para vocês, é muito difícil a gente visualizar uma função de 3 variáveis através do seu gráfico, já que a gente precisaria de um espaço de 4 dimensões. No entanto, o que a gente consegue é construir analisar essa função através das superfícies de nível, né? Então, que seriam equações do tipo f de x, y, z igual a uma constante, onde o k é uma constante. Então, por exemplo, se nós pegássemos uma função de 3 variáveis do tipo x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Essa é a nossa função. Essa função eu não consigo construir um gráfico, mas eu posso construir as superfícies de nível. Como é que eu faço? Eu faço essa função igual a uma constante e começo a analisar cada uma das superfícies que são decorrentes do valor da constante. Nesse caso, essa função aqui é uma função de uma esfera. A superfície de nível são esferas, né? Então, se o ponto x, y, z move-se ao longo de uma superfície de nível, o valor vai permanecer sempre o mesmo. Então, todos os pontos que eu escolher aqui, ó, todos os pontos vai ser a função com valor igual, por exemplo, 9. Nessa parte amarela, todos os valores da função igual a 4. Aqui, todos os valores da função igual a 1. Certo? Bem, funções com qualquer número de variáveis podem ser consideradas. E aí, de modo geral, o que a gente faz é o seguinte: uma função com n variáveis vai ser sempre uma regra que vai associar um número, que é o z, né? Um número, eu estou chamando de z, mas pode chamar de qualquer outra coisa,
que vai ser igual a uma função de todo o conjunto de parâmetros que você tem. E esse conjunto a gente dá o nome de enupla, que seriam a x1, x2, x3, x4, enfim, quantos parâmetros você tiver, tá bom? Então a gente denota por esse conjunto de todas enuplas. E por vezes é interessante a gente usar uma notação vetorial para escrever essas funções de uma maneira muito mais compacta, porque é chato a gente ficar carregando tudo isso. Então a gente escreve de uma maneira muito mais compacta o seguinte: todos os seus parâmetros que descrevem a função, a gente escreve como se fosse um vetor, x1, x2, x3 até o xn, e a gente escreve a função f de x no lugar de f de x1, x2. Isso é só uma notação, tá? Então, ao invés de você escrever assim, ó, x1, x2, x3, x4, onde você tem uma função de 4 variáveis, você poderia simplesmente escrever assim, ó, um f de um x, onde esse x é o vetor x1, x2, x3 e x4. Mas eu reforço, isso é só para você escrever a notação. Se você não se sente confortável em escrever desse jeito, continue escrevendo assim, tá bom? E é isso, pessoal. Assim a gente encerra a nossa primeira videoaula sobre derivadas parciais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. E é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço. Fui!